com esse tema, assim dizendo, terceira edição de verdades ocultas no meio evangélico, tá bom? Então, o que nós vamos falar aqui hoje, entre outras coisas, é que filhos não são ovelhas, né? Os filhos de Deus, na verdade, não são ovelhas. E outra coisa que a gente vai falar também aqui é que ovelhas não foram feitas, né? Deus não criou ovelhas para viverem num aprisco, né? Ovelhas não foram feitas por Deus para viverem presas, né? No curral de ovelhas ou no redil, né? Então, essa cultura, esse entendimento, durante anos nós absorvemos isso aí no meio religioso evangélico, de que as ovelhas elas têm que ser levadas para o aprisco, quando as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus nos tempos da sua carne eram o contrário. Ele veio para tirar as ovelhas do curral, né? As ovelhas do aprisco. Mas o que nós aprendemos? É que as ovelhas são levadas para o aprisco. Então, na verdade, a mentira se tornou verdade. E a verdade, que é o Evangelho da Graça, que diz que veio para libertar o homem do jugo, né? A verdade passa a ser mentira. Então as pessoas torcem, né? Muitos cristãos, eles torcem o nariz quando nós falamos a verdade. Porque eles se acostumaram com a mentira, né? A Bíblia está na mão deles. A Bíblia está em nossas mãos. Nós lemos sempre as mesmas coisas e não aprendemos ainda, não entendemos ainda que Jesus veio para tirar as ovelhas do redil e não para levar para o redil. Porque o que é passado, redil é prisão, redil é aprisco, redil é curral, é ficar preso. Então, na verdade, o evangelho de Jesus antes da cruz, que era um evangelho pregado para os judeus, que significava a administração da circuncisão, naquela época ele já falava que as ovelhas deveriam ser tiradas do aprisco. Está escrito, a gente vai ler. Mas cadê que os crentes querem aceitar isso? Eles acham que aqueles que saem do sistema denominacional, eles acham que essas pessoas são desigrejadas, eles acham que essas pessoas estão como ovelhas perdidas, porque não estão dentro do sistema religioso. Quando Jesus, na época dele, ele veio tirar as pessoas, as ovelhas, suas ovelhas, daquele redil, daquele aprisco. Nós vamos ler agora. Então, ovelhas, nós não somos ovelhas, nem os judeus eram ovelhas, eles foram comparados com ovelhas, né? A gente vai entender depois. Elas não foram feitas para viverem presas, mas para viverem nos campos, nos montes, soltas, livres. É isso que foi o ensino de Jesus. Mas o ensino de Jesus foi deturpado pela religião. Então criou-se, né, as chamadas igrejas, né, que são templos, e que as pessoas têm que estar naqueles templos, porque se elas não estiverem naqueles templos, elas são consideradas como que estão fora da comunhão, né? Então veja o entendimento que foi distorcido da verdade que Jesus ensinou. É claro que o que Jesus ensinou antes da cruz não foi um ensino para os gentios, era um ensino para os judeus, como já lemos no início aqui, que eram rudimentos, né, da doutrina de Cristo, né? Então, letra A aqui, ó, filhos não são ovelhas, nós somos filhos de Deus, que fomos comparados com ovelhas, né, gente? Fomos comparados. Sou eu que estou falando isso de mim mesmo? Não, é o que está escrito. Mas cadê que querem aceitar a verdade escrita, né? Vejam aí, ó. Só para começar, vamos ler aqui esse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: antes rejeitemos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. É o que muitos fazem, né? Eles dão um outro entendimento que não é a verdade. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus
pela manifestação da verdade. É o que estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos manifestando a verdade dos ensinos de Jesus antes da cruz para os judeus, que foi também distorcido, né? Deram um outro entendimento ao evangelho de Jesus para os judeus e aplicam nos crentes hoje aqueles ensinos de Jesus, assim, torcendo aquela verdade que na verdade Jesus veio para libertar o homem do jugo da religião, porque os judeus, no caso os escribas, os fariseus, eles impunham, né, jugos pesados sobre os ombros dos outros para que eles carregassem, que eles mesmos não faziam. Eles mesmos não carregavam aqueles jugos pesados, e Jesus veio exatamente tirar as suas ovelhas, os seus filhos, filhos de Deus, daquele jugo dos homens, tirar daquele curral, daquele redil. E hoje muitos crentes estão ainda no redil, eles se colocam no redil, eles acham que eles têm que ficar aprisionados debaixo da autoridade de um pastor, né? Como se o pastor fosse um sacerdote, né, sobre ele, né? Então vejam, nós estamos aqui pela manifestação da verdade. Nós não estamos aqui para falsificar a palavra de Deus, mas para falar o que ela diz, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Está online aí? Tá? A internet está ruim, né? Mas aqui acho que está boa, né? Mas aqui está funcionando, né? Então, começamos a lendo aí esse capítulo 4, versículo 2 de 2 Coríntios. Só para começar, então pedir, está sem? É porque a internet, deve ser a internet, né? Eu coloquei aqui, anotem, os filhos de Deus que eram aqueles eleitos antes de Jesus ter ido à cruz ainda, pagar o preço, né, pelos pecados de todos, os filhos de Deus, eles foram comparados com ovelhas, né? Assim como foram também, vejam, comparados com pombas, assim como também eles foram comparados com serpentes. Aí eu pergunto aos que estão na internet e a vocês que estão aqui também: vocês são pomba? Nós somos pombas? Os judeus eram pombas? Não. Eles eram serpentes? Nós somos serpentes? Não. Mas Jesus falou que eles seriam, né, deveriam ser como pombas e como serpentes. E também foram comparados com ovelhas. Então, se nós não somos nem pombas, nem serpentes, tampouco também somos ovelhas. Então, nós não somos ovelha, mas o sistema religioso, eles querem que nós entendamos que somos ovelhas para que fiquemos onde? No aprisco, aprisionados debaixo do jugo de homens. Então é por isso que eles falam: não pode falar isso não. Os crentes, todos os fiéis são ovelhas, porque as ovelhas têm que ficar no aprisco, porque esse entendimento, os judeus lá, os religiosos da época também faziam a mesma coisa. A mesma coisa que era feita lá na época dos judeus antes da cruz, hoje se faz no meio evangélico, né? Porque Pedro mesmo falou que assim como surgiram falsos profetas na época dele, também ele fala o quê? Surgirão falsos mestres, falsos apóstolos entre vocês, agora no meio da igreja. E agora em 2019 também surgiram muitos falsos profetas, e Pedro diz: e muitos seguirão as suas dissoluções. É o que acontece. Muitos preferem o quê? Seguir um falso ensino do que o verdadeiro. Então, assim, quando a gente começa a falar uma falsa doutrina, enche. Quando a gente começa a falar a verdade, as pessoas não querem aceitar. E está escrito que Paulo fala assim, que eles vão rejeitar a sã doutrina. Acho que é mais ou menos isso, né? Chegará dias, Paulo falou naquela época, há quase 2000 anos, ele falou o seguinte: virão dias em que não suportarão a sã doutrina. Então, assim, a maior parte do povo é tão religioso que eles não suportam essa mensagem libertadora do evangelho revelado. Então, muitos preferem seguir a falsa doutrina. Então, assim, os falsos apóstolos, os falsos mestres, dizem
que os crentes são ovelhas. Mas quando Jesus ensinou que eles foram comparados com ovelhas. Vamos ler os textos aqui, ó. Mateus capítulo 10, versículo 16. Jesus falou com Pedro, Tiago, João e seus apóstolos o seguinte: essa mensagem não era uma mensagem para a igreja, para nós, foi uma mensagem para eles lá, mas nós só estamos lendo como que eles torceram a verdade de Jesus naqueles ensinos. E Jesus falou: eis que vos envio o quê? Como o quê? Ovelhas. Então eles eram ovelhas? Não. Jesus está falando que eles estavam sendo enviados como ovelhas ao meio de lobos. Eles eram lobos, os falsos apóstolos, os falsos mestres lá, os falsos. Não, eles não eram lobos, mas eles foram comparados com lobos, né? Portanto, olha só a comparação ainda, a continuação. Portanto, sede prudentes. Como? Como que? Serpentes. E inofensivos como as pombas. Eles eram serpentes? Eles eram pombas? Então também eles não eram ovelhas, porque se eles teriam que ser ovelhas, necessariamente eles teriam que ser serpentes e pombas, né, gente? Então vejam como essa verdade ela foi torcida no meio religioso. Então os crentes são tidos como ovelhas e eles impregnam essa doutrina de quem não está naquele redil ali, naquele curral de ovelhas, vamos dizer assim. Eles estão afastados de Jesus e eles falam assim, ó, ele está afastado dos caminhos do Senhor, porque não está indo naquele curral, na verdade, né? Então veja bem, ovelha, nem as ovelhas, né, animais foram feitos para viverem presas. Deus, quando fez os animais, foram para viverem nos campos. E nós podemos ver também que ele fala assim: e entrará, Jesus falou, e entrará e sairá e achará pastagens. Não se encontra pastagens dentro de uma prisão, de um curral. No curral não tem pastagem, não tem capim, não tem nada. Então as ovelhas ficam comendo ração, o que eles dão, né? Então quando a gente aprisiona ovelha, ela não come as relvas, ela não come as plantas verdes, elas comem o que você der para ela, alimentos lá que são fabricados artificialmente. Assim também acontece no meio religioso, né? As pessoas vivem comendo o que eles querem dar. Então muitos ainda estão com essa inverdade, essa mentira, né, em suas cabeças, de que eles são ovelhas que têm que ficar no aprisco. Mas vejam o que diz aqui, o que está escrito na Bíblia de todos. Está escrito na Bíblia de todos, gente, de todos os crentes. Não sei por que não aceitam, né? Veja o que está escrito, ó. Depois a gente vai ler, né? Então, se dissermos que somos ovelhas, teremos que dizer que também somos pombas e serpentes, né? Então não somos nem ovelhas, nem pombas, nem serpentes. Então eles foram comparados com ovelhas, né? Então vejam, a gente está falando do tema de hoje, que é verdades ocultas no meio evangélico. Então muito se fala no meio religioso evangélico de perder a salvação, né? E falam também de ovelhas no aprisco, no redil, no curral de ovelhas, né? Então vejam, perder a salvação, ovelhas no aprisco, no redil, no curral de ovelhas, essa é a verdade? Não é. Será que os crentes creem mesmo como dizem? Então, os crentes dizem que creem na Bíblia. Eles têm a Bíblia como regra da fé. Mas quando você apresenta a Bíblia, eles não querem aceitar. Mas a Bíblia está na mão deles, né? Está na mão de todos nós. Então, vamos ler o que está escrito e vamos relembrar, nós que já pertencemos, né, ao curral de ovelhas. Vamos relembrar as coisas que são faladas nos púlpitos, né? Nos chamados, eles chamam isso aqui de altar, né? São falados nos altares, nos falsos altares. Vamos relembrar o que são falados, né? Vamos ler o que está escrito, né? Parte 1. Perder a salvação? É isso? Onde está escrito que se perde a salvação? Uma vez dada por Cristo para todos nós, que foi gratuita. Não está, mas eles falam nisso, né? Muito se fala nisso. Você vai perder a salvação, vai para o inferno. Não é assim que é falado? Mas onde está escrito, né? Por quê? Porque eles distorcem a verdade, os ensinos de Jesus, os rudimentos da doutrina de Cristo que eles torcem, né? Então traz um outro entendimento. Quem nunca viu ou leu textos,
no meio evangélico sobre a possibilidade de algum crente salvo, né, um filho de Deus, perder a salvação? Né? Quem nunca ouviu? Né? Já ouvimos, né, muitas vezes. No meio evangélico não se crê nem no outro, Jesus em carne, e muito menos no Cristo ressuscitado. Quando se fala então na doutrina que foi revelada a Paulo pelo Cristo ressuscitado, aí que eles não creem mesmo. Eles não creem nem na doutrina de Jesus em carne. Imaginem na doutrina revelada. Por quê? Eles não creem porque quando a gente fala que nós fomos comparados com ovelhas, eles falam, não, nós somos ovelhas. Mas Jesus falou que são como ovelhas. Jesus falou que são como serpentes e como pombas. Não estava dizendo que eles eram ovelhas, nem que os escribas e fariseus eram lobos, mas eles foram comparados com lobos, né? Então essa é a verdade que estamos apresentando. Vejam como é verdade que não creem em Jesus. Veja aqui, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo, sobre a questão de perder a salvação. Veja que Jesus, porque muito não se fala aí que os crentes podem perder a salvação, mas estão indo contra o que Jesus falou. Vejam, Jesus falou para Pedro, para Tiago, para João, para os seus discípulos: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja ainda não era uma realidade naquela época, ainda ia edificar. Eles estavam falando com quem estavam debaixo da lei, né? E olha o que Jesus falou: e as portas do inferno, olha só, não creem nisso, né? Não prevalecerão contra ela. Então se alguém vai perder a salvação, então as portas do inferno estão prevalecendo. Vejam como não é uma verdade que estamos falando. Então vejam, se fala assim, cuidado que você vai para o inferno. Se você se afastar da igreja, se você não vier mais, cuidado, irmão, que o diabo vai te levar para o inferno. Não é isso que se fala? É o que se fala. Mas vejam o que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eles dizem prevalecerão sim, porque eles são anticristos, eles pregam contra a mensagem de Jesus. Então vejam que Jesus falou isso aí nos tempos em que ele ensinava ainda aqueles rudimentos da sua doutrina, né, do juízo eterno. Jesus falava do lago de fogo, Jesus falava da questão do Geena, do Hades, aquelas coisas todas. Aquilo eram ensinos que Jesus estava trazendo naquela época, mas não necessariamente existe um lugar chamado inferno, onde as almas das pessoas vão ficar eternamente sofrendo ali, como é pregado no sistema religioso. Na verdade, aquilo ali, Jesus estava trazendo um ensino para os judeus da condição mental, né, espiritual de quem não estava, né, nos seus ensinos, não tinha o seu espírito, não acompanhava, né, não ouvia a voz do pastor. Na verdade, essa era a verdade, né? E não necessariamente Jesus estava falando uma coisa real, né, de que no caso o pobre estaria no seio de Abraão e o rico estaria lá numas chamas. Vejam, aquilo ali foram somente Jesus fazendo analogias, né? Ele estava falando em parábolas, ensinando uma verdade espiritual sobre a condição de cada um deles, do pobre e do rico. Não necessariamente o pobre estaria no seio de Abraão. Como assim no seio de Abraão? Abraão ainda estava vivo? Abraão não tinha morrido? Né? Então vejam que aquilo ali eram rudimentos, ensino de Jesus antes da cruz para os judeus. Então vejam, quando se fala que alguém vai para o inferno, que vai perder a salvação, uma vez salvo ele vai se perder de novo a salvação, está indo contra as palavras de Jesus, que ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Como é que a gente vai dizer que alguém vai se perder? Um filho de Deus vai deixar de ser salvo, um filho vai deixar de ser filho? Ora, filho sempre será filho, pode até estar longe de nós, né? Por exemplo, nós ensinamos nossos filhos debaixo do que é certo, né, do que é correto. Se ele quiser seguir um caminho errado, ele não vai deixar de ser filho. Da mesma forma, os filhos de Deus. A verdade do evangelho está aí, para nós, né? Ele entendeu o evangelho. Aí chega uma época que ele deixa esse entendimento, mas ele não deixa de ser filho. Ele sai só do entendimento. Ele fica como que comendo alimentos de porcos, né? Como foi lido na parábola do filho pródigo, né? Então vocês podem ver que quando Jesus falou de ovelha perdida,
a ovelha perdida não deixou de ser ovelha, né? Só estava perdida. Então, quer dizer, se ela se tornasse um lobo, como assim ia se tornar lobo? Não poderia, né? Parte 2. As ovelhas sendo levadas de volta ao aprisco, ao redil, de volta ao curral. Onde está escrito isso, gente? Então, isso aí foi passado durante anos para nós, né? Tem até canções que falam disso. Ovelhas sendo levadas de volta ao aprisco. Não é isso que diz a palavra, né? De volta ao curral. Onde está escrito na Bíblia? Não, em nenhum lugar. Só tem um relato de que o pastor Jesus entrou no curral, das ovelhas e as trouxe para fora. Vamos ler o que está escrito, né? Aí Jesus falou para eles: o que acham vocês se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde? Não deixará as 99 no redil ou nos montes? Vejam o que diz a Bíblia: não deixará as 99 nos montes, vejam, soltas, né? Indo procurar a que se perdeu. Mateus 18:12. Então vejam, mas o que é passado para nós? Que Jesus teria deixado as ovelhas no aprisco, preso? Não. Aqui, ó, deixa as 99 nos montes, né? Mateus 18:12. E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Elas não se perderam, mas elas não estavam no curral de ovelhas, estavam soltas, né, nos montes. Mateus 18:13. Da mesma forma, vejam o que Jesus falou: o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Mas vejam o que é falado no sistema religioso. Fala assim: ó, você vai perder a salvação, você vai para o inferno. É isso que é falado, porque eles torceram a verdade que está escrita aí na Bíblia deles, né? Mateus 18:14. O que ouvimos nos púlpitos e até em canções? Não é isso? Que as pessoas, isso aí, que as ovelhas ficam no aprisco? Não, o que diz ali é que as ovelhas ficam no monte, soltas, né? Dizem que as 99 deixam no aprisco, mas a Bíblia diz que deixa nos montes, soltas. Não seria nos montes? Essa ideia de prisão no sistema religioso fica impregnada nas mentes das pessoas. E diz até em canções, temos canções, que a ovelha perdida é levada de volta ao redil. Redil, gente, é prisão, é curral. Ovelha não foi feita para viver no curral, ela foi feita para viver solta, nos montes, nos campos. Mas veja que a canção antiga de um renomado cantor, que vocês devem saber quem é, né? Um cantor evangélico já bem das antigas mesmo, de 1960 e tal, né? Vamos relembrar essa letra, vamos relembrar, né? Vocês devem conhecer. Eram 100 ovelhas. Tem heresias nessa canção, gente. E olha que minha mãe sempre cantou isso. E eu também cantava, achando que estava correta. Mas a letra, ela está torcendo a verdade da Bíblia deles, né? Analise a letra dessa canção antiga, ó. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Não é no aprisco, era nos montes. A gente acabou de ler aqui agora. Ó, a gente acabou de ler agora. Gente, a gente acabou de ler agora. Olha só o que Jesus falou: o que acham vocês se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde? Não deixará as 99 nos montes. E aquela ovelha que se perdeu, ela também estava nos montes, ela só se perdeu daquelas outras. Mas veja o que diz a heresia dessa letra, ó. Analise essa letra. Eram 100 ovelhas juntas, onde? No aprisco. Ele diz que é no aprisco, mas Jesus falou que era nos montes, né? Eram 100 ovelhas que o amado cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou onde? Que ele está dizendo? No aprisco, mas a Bíblia diz que é onde? Nos montes. E pelas montanhas a buscá-la foi, e a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e está dizendo que voltou para onde? E ao redil voltou. A ovelha não voltou para o redil, ela voltou para os montes, para junto das outras ovelhas que estavam no monte. Então vejam a heresia que está nessa letra. E eu fiquei durante anos e anos, e a irmã também, né? Durante anos e anos, né, Patrícia? Durante anos e anos cantando essa mentira.
Então isso ficou impregnado em nossas mentes como sendo uma verdade, quando a Bíblia fala outra coisa, mas esse entendimento foi trazido pelos líderes, né? Pelos apóstolos, que trouxeram isso aí, uma mentira, não foi o que Jesus falou. Essa canção está totalmente herética, né? Olha só, e ainda continua a letra falando o seguinte: essa mesma história, aí ele traz para nós, essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas, se referindo a nós, perdidas estão, ou seja, fora do redil, né? É isso que é o entendimento que ele está dando, né? Mas ainda hoje o pastor amado chora as tuas feridas e quer te salvar. A ovelha vai ser salva ou ela só vai ser encontrada, né? As 99 deixou no aprisco. Ele insiste, a canção, o autor dessa canção, ela insiste. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, a ovelha que estava perdida, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil, ele insiste em dizer que a ovelha voltou para o redil, quando Jesus falou que ela voltou para junto das outras ovelhas. Estavam onde? No redil ou nos montes? Nos montes, né? E ele insiste para terminar a canção assim, ó: curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Insiste, impregna essa mensagem repetidas vezes nas mentes das pessoas, e a mentira se torna verdade, ó: curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E de novo, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Tem que voltar para a denominação, é isso que ele quer dizer. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Então isso aí se tornou uma verdade, e a gente ficava com as consciências, nós ficávamos, né, com as consciências assim pesadas, né, achando que a gente não estava agradando a Deus quando a gente não ia, né, lá no curral das ovelhas. Né, gente? Então vejam como essa canção é uma mentira, né, torcendo a verdade de Jesus. Parte 3. Outra coisa, no meio evangélico foi criada uma mentira como verdade. Eu falo no meio evangélico porque nós estamos, né? Tem gente que fala assim: você está falando mal? Não estou falando mal, estou falando uma verdade. No meio evangélico foi criada uma mentira como verdade. Ovelhas sendo levadas para o redil, que não é isso que Jesus falou. Aprisco, quando nos textos dizem que as ovelhas são levadas para fora dos apriscos. Vamos ler? Olha só o que está escrito aqui, hein? Ó, João capítulo 10, versículo 1. Na verdade, vos digo, Jesus falou na mentira ou na verdade? Na verdade. Vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, Jesus agora pegou pesado, hein? Jesus entrou no curral das ovelhas, naquele meio religioso da época. Por isso que os judeus ficaram irados com Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, onde as ovelhas eram aprisionadas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quem eram os ladrões e salteadores? Eles, né, os líderes da época, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. João 10, 2. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as mantém presas no redil, e as traz para fora. Vejam a mensagem. Mas o que disse a canção lá? Que ao redil voltou, e Jesus diz que traz para fora. Então a ovelha não foi feita para ficar no redil. Essa é a verdade da mensagem de Jesus. Mas a mensagem de Jesus foi distorcida pelo sistema religioso, né? João 10, 3. Vejam que as ovelhas são trazidas para fora. Está bem claro aqui, né, gente? Eu até coloquei em letras azuis para poder a gente entender o que Jesus falou. As traz para fora, não é levando para o redil, para a prisão. Se Jesus veio exatamente libertar o homem da prisão religiosa, né? Da prisão das doutrinas, das falsas doutrinas dos homens, na época dele. Agora também muitas ovelhas ainda estão sendo aprisionadas aí, e nós também ficamos, né? João 10, 3. Olha só, Jesus insiste na verdade, e os falsos apóstolos de hoje insistem na mentira, e as pessoas tomam como verdades as mentiras, e as mentiras como verdade, inverte tudo, né? Olha só o que Jesus falou: e quando tira para fora, ou mantém dentro do redil, do curral, e quando tira para fora as suas ovelhas, vejam, olha a verdade, ovelhas foram feitas para viverem livres das prisões dos homens, né?
vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. João 10:4. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Na verdade, Jesus estava falando que ele veio libertar as ovelhas, né, das prisões religiosas. Mas depois eles ficaram irados com Jesus, que depois eles entenderam que eles eram os lobos e estavam aprisionando as ovelhas, né? João 10, 5 e 6. Parte 4. No meio evangélico, a mentira se tornou verdade, uma vez que o ladrão virou o diabo na boca dos líderes. Vamos ver? Vamos ler, né? No meio evangélico, a mentira se tornou verdade, uma vez que o ladrão virou o diabo na boca dos líderes e dos crentes também, porque eles repetem isso várias vezes, que a mentira passa a ser verdade. E a verdade, quando você fala a verdade, aí é mentira, aí ninguém quer crer, né? Olha só o que Jesus falou. João 10:10. O diabo é o diabo? Não é o diabo. Mas por que falam o diabo? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Aqui o diabo vira ladrão, porque as pessoas ficam amedrontadas com medo de um diabo, que na verdade é um diabo fictício, né? Criado pelo sistema religioso. Agora vejam aqui, gafanhoto vira diabo também. Gafanhoto vira diabo. Olha só o que diz em Joel capítulo 1, versículo 4. O que o diabo cortador é o gafanhoto? O gafanhoto cortador deixou o diabo peregrino, ou é o gafanhoto peregrino? Gafanhoto, né? O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. João 1,4. Mas eles transformaram esse gafanhoto em diabo. Então, para o quê? Para amedrontar as pessoas a que devam entregar o falso dízimo em dinheiro, que não existe na Bíblia em lugar nenhum, né? E as pessoas ficam com medo, né, do falso diabo, aí que na verdade aí a Bíblia falava de gafanhoto e não diabo. Outra mentira também aqui, ó, Malaquias 3:11. E por causa de vós repreenderei o tranca-rua. Não. O devorador, a gente acabou de ler que o devorador é um gafanhoto, ó. Né? O devastador, cortador, devorador. Aqui, o gafanhoto devorador é um gafanhoto, não é diabo. Mas assim, as pessoas ficam pensando que é o diabo, que vai tirar as suas finanças, vai tomar o emprego dele, vai fazer acontecer alguma catástrofe na vida dele. Então aí os pastores, falsos líderes, dizem assim: foi o diabo, tá vendo aí? Foi porque você não deu dízimo. Você não deu dízimo, tá vendo aí, ó? O diabo, o cortador, foi na sua casa e cortou o seu emprego. É isso que eles falam. Mas vejam o que diz aqui, ó. Vamos ler aqui de novo. Malaquias, um profeta que estava falando para os judeus que deveriam levar os dízimos de alimentos, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador. Era um gafanhoto, não era diabo. E ele não destruirá o quê? Os frutos da vossa terra. Ora, diabo come frutos? Laranja? O diabo chupa laranja? Deve chupar limão, né? Porque o diabo que eles fazem é um diabo bem feio. Então esse diabo aí chupa limão. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias 3:11. Para quem que era essa palavra? Para os judeus. Essa palavra não foi dirigida para a igreja, nem era uma sentença de o devorador vir devorar as fazendas, comer os frutos dele. Não era para a igreja, foi para os judeus que tinham que cumprir a lei. Malaquias 3:11, né? Então veja aí, hoje nós tivemos esse tema, já estamos concluindo. Verdades ocultas no meio evangélico. Por quê? Porque eles trazem uma outra mensagem que não é a que está escrita. Nós acabamos de ler aqui bem claro que ovelha não é levada para o aprisco, e que também gafanhoto é gafanhoto, diabo é diabo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. No caso, a ovelha que se perdeu, ela foi levada de volta para junto das outras ovelhas,
né, que estavam nos montes, ela não foi levada para o redil, como diz a mentira daquela canção que a gente acabou de ler aqui, né, gente? Então, esse foi o tema de hoje, já está concluindo, 15 para as 8, foi bom, foi bem enxuto. Domingo que vem, aliás, quarta-feira, estaremos aqui de novo, eu e Patrícia, para mais uma mensagem do Evangelho da Graça. E domingo que vem, convido a todos, aqueles que estão ao alcance da voz, que residem aqui próximo de São Gonçalo ou no próprio município, que compareçam aqui em nossas reuniões. Amém?